Oi, eu sou a Ana Holanda e esse é mais um episódio da nossa jornada da escrita afetuosa, diário da quarentena para tempos difíceis. Nesse nosso encontro eu queria falar um pouquinho com você sobre o que talvez você tenha sentido a partir do nosso primeiro encontro. Porque quando a gente escreve, trabalhando mais pelo profundo, se colocando mais no texto, trabalhando mais o sensível que o texto pede, é muito normal que a gente se sinta esquisito, que a gente sinta medo, que a gente acha que o nosso texto é piegas. Quem é que vai querer ler sobre isso? Tudo isso é normal. Por quê? Porque ao longo do nosso processo educacional, a gente foi sendo acostumado a olhar para o texto como algo que é de fora para dentro, nunca de dentro para fora, mas algo que eu aprendi ao longo do tempo e que é a base da escrita afetuosa é que o texto não diz respeito à técnica. Na verdade, a técnica ela existe como os pilares de uma casa, mas ela é uma fatia muito pequena e estreita do todo que é a escrita. A escrita é basicamente uma relação que a gente estabelece com a gente mesmo, uma relação que a gente estabelece com o outro e uma relação que a gente estabelece com o mundo. Então, a escrita, o tempo todo, ela está nos refletindo, a gente tendo a consciência disso ou não. Mas o mais importante e o que eu trabalho dentro da escrita afetuosa é mostrar sobre o processo. Por isso que é uma condução, é que você jogue luz nesse processo e entenda por onde você está caminhando quando você escreve. Muitas vezes a gente tem essa sensação de desconforto quando a gente escreve desse lugar mais sutil. Por quê? Porque a gente está se expondo. Não tem como a gente trabalhar esse texto sem essa sensação de exposição. Por isso que eu sempre digo que escrever é também um permanente exercício de coragem. Porque o medo vai ser sempre uma presença, mas a gente tem que ir além do medo. Toda vez que você tiver um problema relacionado a um texto, que o texto não estiver caminhando, você tem que se fazer a seguinte pergunta: o que nessa relação está difícil para mim? É sobre isso. É sobre a maneira como a gente está se relacionando. Começa a olhar para o teu texto dessa maneira e você vai perceber um descortinar relacionado à própria escrita. A minha sugestão de hoje é que você faça um registro daquilo que lhe cerca. Mas eu não quero que você vá para o mundo, eu quero que você faça um registro do que está no teu entorno, que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, em que a gente está precisando ficar dentro da nossa própria concha, dentro da nossa própria casa. Eu quero que você faça um arquivo de fotos, 20, 30 fotos. Não se preocupe com a plasticidade delas, apenas faça esse registro com o seu celular. Mas eu não quero que você faça a sala, o quarto, a cozinha, mas que você fotografe coisas pequenas, como o vaso da planta que está no parapeito da janela, o chinelo esquecido num canto da sala, cama arrumada, cama desarrumada, quantas escovas de dente tem no banheiro, as louças no escorredor de pratos. Faça esse tipo de registro e comece a escrever a partir deles. Muito parecido com o que eu falei no encontro passado, só que agora você vai ter uma quantidade maior e comece a trabalhar com a disciplina da escrita. Eleja 2, 3 fotos por semana e escreva a partir delas. Quanto mais você escrever a partir desse lugar sensível, procurando esses objetos próximos de você, essas cenas tão corriqueiras, mais você vai se sentir mais confortável com a sua própria escrita e você vai perceber algo lindo, que é o ponto de partida das histórias. E vai entender o quanto eles estão próximos de você o tempo todo, que é só uma questão de você reconhecer esse caminho. E a partir daí, você escreve. E quanto mais você escreve, mais você se percebe. Se você tomar coragem, começa a compartilhar com as pessoas nas suas redes sociais. Porque quando a gente compartilha um texto desses, as pessoas não olham só literalmente para a nossa própria experiência.
elas se encontram nelas mesmas ali. E isso é o mais bonito da escrita. É o que a palavra nos proporciona sempre, mas a gente não dá conta disso. É quando ela deixa de existir em você para morar no outro. A escrita é isso. É a nossa perpetuação de vida através do outro. Não perca essa oportunidade. A gente se vê logo mais.